Pessoal, o período entre guerras é um dos períodos mais importantes da história do século XX, a chamada crise do liberalismo. Tudo começa com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial faz desmoronar toda uma ordem europeia e mundial que se imaginava muito sólida. De repente, a tragédia da Primeira Guerra Mundial coloca em xeque algumas crenças que estavam muito solidificadas na Europa. Por exemplo, se acreditava que a democracia, que os regimes liberais eram o que de melhor a Europa era capaz de produzir. A economia vinha se desenvolvendo bem antes da guerra. E, de repente, tudo desmorona com a guerra. E aí, é claro, fica aquela pergunta: por que a guerra aconteceu? Quem nos levou para essa guerra? E mais, o que a gente ganhou com essa guerra? Então, muitos governos passam a ser vistos pela população como governos incapazes, que nos levaram para a guerra. E o que é ainda pior, se é que pode piorar, o Tratado de Versalhes colocou fim à Primeira Guerra, ok? Mas as imposições aos derrotados, sobretudo a Alemanha, fizeram com que surgisse nesses países um sentimento de ódio, um sentimento de revanche. Portanto, o que a Primeira Guerra Mundial pretendia resolver, ela não resolve. Ao contrário, faz piorar as tensões europeias. Somando-se a isso, a gravíssima crise econômica e social, não só decorrente da própria guerra, mas depois da chamada crise de 29. A maior crise da história do capitalismo, a quebra da Bolsa de Nova York, leva os Estados Unidos à bancarrota. E é aquilo, né, pessoal? Quando os Estados Unidos espirram, o mundo pega uma pneumonia. A Europa, já abalada pela Primeira Guerra Mundial, se afunda ainda mais numa crise. E não para por aí. Do outro lado, a Rússia entrava num processo revolucionário violento que dali a algum tempo levaria à implantação do socialismo por ali, fazendo nascer a União Soviética. Ou seja, um momento muito tenso. As sociedades já não acreditavam mais na capacidade dos seus governos em resolverem a crise. Nem a crise política, nem econômica, nem social. E é aí, pessoal, neste cenário de descrença, que as pessoas vão passar a acreditar em soluções fáceis para problemas difíceis. Soluções que no futuro se mostrarão trágicas. Eu estou me referindo à ascensão dos regimes totalitários, à direita e à esquerda. O fascismo, o nazismo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, mas também o stalinismo na União Soviética. Ou seja, o liberalismo estava morto. De um lado, se acreditava muito que o fascismo na Europa era a única maneira de combater a agora ameaça socialista. E assim, governos autoritários da chamada extrema-direita vão chegar ao poder. E aí com algumas características muito importantes que valem a pena vocês guardarem: militarismo, autoritarismo, antidemocracia e nacionalismo exacerbado, culto ao líder, elitismo. E nesse momento, o Estado assume o papel de pai da sociedade, aquele que vai cuidar de você e resolver os seus problemas, evitando com isso a ameaça comunista. O Estado totalitário é um Estado corporativo. Ele entende que é como um corpo. Então, os diferentes setores da sociedade precisam caminhar juntos. O Estado é a cabeça. Braços e pernas, segmentos da sociedade que devem caminhar juntos e não se enfrentarem. A ideia é que só assim um Estado forte poderia conduzir a sociedade a resolver os seus problemas. E, infelizmente, a gente sabe que não foi bem assim. Logo menos, a Segunda Guerra Mundial começaria e, mais uma vez, uma tragédia se abateria sobre a história da humanidade.